Hoje é a minha primeira palestra em uma casa espírita, então é um momento bem especial para mim. Na realidade, eu acredito que a espiritualidade, ela deu uma mexidinha aí para isso acontecer, né? Eu estava conversando com uma amiga nossa aqui há pouco tempo, com a Andréa, e na realidade eu chamo os palestrantes, eu e a Luciana, esposa do Mário, um mês sou eu, outro mês é ela, e esse mês eu fiz confusão com uma data, né? Eu marquei 2 palestrantes para a mesma data, para quinta-feira passada. E aí, Mário aí, e aí na quinta-feira passada, enfim, o Osni achando que era dele, e eu, meu Deus, e agora o que eu faço? Liguei para o Osni, pedi desculpa, que fui eu que fiz a confusão. Perguntei se ele poderia vir hoje, nessa quinta, e ele disse que sim. E aí, quando foi antes de ontem à tarde, ele me passa uma mensagem pedindo mil desculpas, porque houve um imprevisto e ele não ia ter condição de estar aqui. Então, como fui eu que fiz a confusão, eu disse, porra, agora eu vou assumir o negócio. Agora agora é a hora de eu ir, né? Então, tomei coragem, né? E vamos falar aqui hoje dessa questão da gente cultivar o hábito de fazer o bem, né? Que é algo que a gente escuta muito em todo lugar, nas religiões e tal, mas às vezes a gente vai deixando para depois. E é muito importante que a gente coloque esse hábito na nossa vida. Então, vamos começar aqui com essa leitura desse pequeno trecho aqui do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Naquela primeira imagem aqui, essa imagem, ela nos remete, quem lembra de alguma coisa aí dessa imagem? Bom samaritano, né? A parábola do samaritano. O que aconteceu lá na parábola do samaritano, resumidamente? Alguém quer falar? Bora interagir aí, ajudar a palestrante. Todos passaram e se deixou desculpa para não ajudar, mas quando o samaritano passou, o bom samaritano pegou, levou para uma pousada próxima. Enquanto ele ia terminar o serviço dele, voltava, pagava e foi quando ele já pegou o rapaz perto. Muito bem, aí ó, aluna aplicada. Então é isso, gente. Passou lá o profeta, né? Ouviu o homem lá caído, não aconteceu nada, né? Passou depois o levita, que é como se fosse o auxiliar do profeta, também nem tinha pro que estava lá caído, né? Que tinha sido assaltado, bateram nele. E quando passou o samaritano, que na época era alguém assim que não era bem visto pela sociedade da época, ele foi lá, deixou o jumentinho dele ali e foi ajudar essa pessoa. Pegou a pessoa, levou para uma hospedaria, né? E ainda disse, ó, eu vou seguir viagem, deixou lá 2 denários. Quando eu voltar, se tiver mais alguma despesa, eu pago. Então, essa pessoa, ela estava colocando em prática isso bem aqui, ó. Os outros que sabiam, né, que ouviam a palavra, que se diziam muito conhecedor da palavra, eles não agiam. Eles não agiam conforme eles sabiam, né? E o outro lá que eles, né, deixavam de lado, que não era uma pessoa bem vista, ele foi muito mais, né? Ele demonstrou muito mais o amor de Deus, que ele aprendeu o que Jesus estava falando, do que os que se diziam seguidores de Jesus. E isso aí é para a gente refletir, né? E fazer essa pergunta. Como a doutrina, ela sempre nos leva a fazermos a nossa reforma íntima, não adianta a gente vir para cá, ficar sentado, escutar tudo, achar bonito, né? E depois sair e continuar a nossa vidinha do mesmo jeito, sem nenhum tipo de mudança, de atitude, nem de pensamento. E aí a gente tem que trazer para a gente essa responsabilidade. Quantas pessoas necessitadas eu parei para ajudar durante a minha caminhada? Então isso é para a gente refletir, cada um de nós. Até hoje, né, eu tenho tantos anos, não vou revelar aqui, viu, a minha idade, até hoje nessa caminhada, até o dia de hoje. Quantas pessoas necessitadas eu parei para ajudar? Aí cada um faz a sua reflexão, né? Quantas vezes eu desviei o meu caminho para não ter que ajudar alguém? Quantas vezes a gente nessa correria do dia a dia, né, com tanta coisa que a gente tem para fazer, a gente coloca um monte de coisa na frente e aí, se sobrar algum tempinho, a gente vai lá tentar ajudar alguém.
né? Isso eu estou falando, lógico, generalizando, existem as exceções, mas na grande maioria, né, das pessoas é assim que acontece. Eu conheço pessoas maravilhosas, gente boa, minhas amigas e tal, que dizem, mulher, eu acho tão bonito e tal, quando ela vê alguma coisa que a gente posta, né, que é espiritual, não sei o quê. Mulher, qualquer dia desse eu vou lá. Mas esse qualquer dia desse nunca chega, né? Então, assim, arruma o tempo para ir para academia, arruma o tempo para ir para festa, para ir não sei para onde, para milhões de lugares. Mas não arruma o tempo para cuidar do espírito ou para fazer algo em prol do irmão que precisa, né? Do irmão necessitado. Mário, me ajude aí. E aí, gente, eu trouxe para vocês algumas imagens, porque eu acho que a imagem, ela fala mais do que qualquer coisa na vida, né? Então, quem aí conhece essa pessoa? Levanta a mão aí, quem conhece? Madre Teresa de Calcutá, né? Então, vocês com certeza já ouviram falar das inúmeras histórias dela, né? Do que ela fez, né? Chegou muito novinha no convento, era professora e foi lá para Calcutá para dar aula no convento. E um belo dia ela estava indo de um local para o outro num trem e ela recebeu o chamado de Deus, né? Ela veio aquilo na mente dela que ela precisava ajudar o mais pobre dos pobres. E aí ela começou. Tem uma longa jornada aí, muita história, porque também quando a gente fala de ajudar o próximo, a gente idealiza algo muito bonito e aí às vezes na primeira dificuldade que surge, a pessoa desiste. Porque não é fácil mesmo, né? Não é fácil nenhum tipo de trabalho voluntário, né? De quando você quer se doar, quando você quer ajudar alguém, vai existir inúmeros empecilhos. Nós que somos espíritas, que acreditamos, né? E, enfim, em vidas passadas e tal, a gente sabe que também tem os nossos irmãos que querem, às vezes, atrapalhar a história e botam dificuldadezinha aqui, outra ali, mas isso não é desculpa. Isso não é desculpa para a gente desistir. Como ela fez. Então, assim, eu já li algumas coisas sobre ela e um dos livros que eu li dela, assim, ela disse que existiam momentos que ela chorava, que ela ficava muito triste, né? Tinha um caderno que ela escrevia algumas coisas, porque ela até desanimava diante de tanta, sabe, tanta dor, tanto sofrimento daquelas pessoas e ela ali na labuta, né, sozinha e tal. Lógico, ao longo do tempo ela foi arregimentando mais e mais pessoas para ajudá-la. Hoje existem Missionárias da Caridade, a instituição dela, que começou lá em Calcutá, uma coisinha pequena, e hoje está espalhado por vários países do mundo. Depois da morte, enfim, ela deixou esse legado. Então, que legado a gente quer deixar? E aí a gente não pode pensar também, mas eu não sou nenhuma Madre Teresa de Calcutá, então não vou fazer nada. Então, cada um de nós pode fazer alguma coisa. É de passo em passo que a gente sobe a montanha. Então, eu tenho que fazer hoje, com os recursos que eu tenho, o meu melhor. E existem várias maneiras de ajudar. E mais na frente a gente vai conversar. Então, tá aí um exemplo que a gente pode se inspirar, né? Em programação neurolinguística, a gente fala modelar, né? Se você quer ser alguma coisa na vida, mas acha que não consegue ainda, pois pense em alguém que você admira, né? E se pergunte, o que é que fulano de tal faria nessa situação? Então, toda vez que você tiver com dificuldade de fazer algum trabalho de ajudar o próximo, se você gosta da Madre Teresa de Calcutá, lembre dela e diga, o que a Madre Teresa faria na hora dessa? Como é que ela ia agir? E aí isso vai te dar uma ideia, vai te empurrar para frente. E não esse pensamento, tá difícil, eu vou parar. Então, uma das pessoas que a gente deve ter como inspiração. Essas duas pessoas eu coloquei aí para mostrar, né, para a gente refletir juntos aqui, como não existe classe social, cor, se é da religião A, B ou C. Então, Mário, me ajude. Então, olha, quem é que sabe quem é essa moça aí sorrindo? Princesa Diana, né? E desse lado de cá, o filho dela. Então, como é importante o exemplo, né? O exemplo da mãe, o exemplo do pai. Se a gente quer um mundo melhor, se a gente diz que quer viver num mundo mais fraterno, se a gente acha linda essas pessoas fazendo essas coisas, pois vamos começar a fazer. Vamos começar a fazer porque os nossos filhos estão prestando atenção na gente. E quem não tem filho,
também não é desculpa. Comece a fazer, olhe para ela. Então, assim, ela era uma mulher que tinha um status social muito alto, né? Uma princesa, morava em castelo. Ele foi um menino que nasceu na riqueza, berço de ouro, como a gente fala. Mas estão aí. E com certeza, esse sorriso estampado aí no rosto dela e a sensação que esse outro menino, o filho dela, o Harry, eu acho, esqueci o nome dele agora, sentia ao ajudar, não tem dinheiro no mundo que pague. Essa sensação de você ver o sorriso de uma criança, né? Essa imagem é muito interessante, ela segurando a muleta lá do menininho, né? O menino sem perna, e lá o outro, o menininho indo plantar uma árvore com o príncipe Harry, né? Eles estão indo ali plantar uma árvore, quer dizer, ele está ajudando e ensinando a criança a preservar a natureza. Então, são duas ações voluntárias que não precisa ter dinheiro. Basta ter tempo e vontade de ajudar, né? Então, você parar e conversar com uma pessoa que precisa, ir no hospital, ir no asilo, que muitas vezes os velhinhos, um dia eu cheguei lá, eu fiquei impressionada, assim, depois fiquei refletindo. Uma velhinha que ela estava com problema no fêmur e ela ficava deitada o tempo todo, o dia inteiro. Então, ela achou ótimo eu chegar lá e conversar um pouquinho com ela. Aí eu fiquei pensando, é tão fácil, gente, a gente tirar uma horinha, uma hora, durante a semana ou durante o mês, sei lá, dependendo do seu tempo, e você se sentar ali e conversar com aquela pessoa, levar um livro, ler uma história interessante ou uma mensagem dessas aqui. E por que a gente não faz? Aí a gente passa o domingo todinho deitado assistindo televisão, né? Ou, enfim, vai para o bar, fica o dia todo lá. Vamos reservar um dia. Vocês vão, quem nunca fez isso, quando fizer, você vai ver o tanto que isso vai trazer de alegria, de sentimento bom para você. Vale muito a pena. Outro exemplo, né? Me parece que ela é enfermeira, pelo que eu estou entendendo aí da imagem, né? E o menininho está lá do outro lado da porta, com certeza está há muitos dias lá e tal. Ela pegou um fantochezinho, botou o nariz de palhaço e foi lá brincar com o menino. Não precisa de dinheiro para fazer isso, né? Ela com certeza está lá trabalhando no hospital cheio de coisa para fazer. Mas ela encontra dentro do tempo dela um espaço para alegrar uma criança. Isso é um ato de caridade, isso é um ato de ajuda ao próximo. E todos nós podemos fazer, né? E aí, essa frase, eu acho muito legal essa frase. Espalhe o bem que a felicidade vem. Aqui a gente atende muitas pessoas no atendimento fraterno. E aí, enfim, são vários problemas e tal. Muitas pessoas com problema de depressão, né? Que estão desencantados da vida e coisa e tal. E aí a gente fica refletindo. Lógico, a gente não pode medir a dor de ninguém. Cada um sabe, né, o que passa e tal. Mas geralmente essas pessoas que espalham o bem, que fazem alguma atividade, né, que ajude o próximo, que realmente se doa. Não é você pegar um dinheiro, comprar um bolo, mas deixar ali. Não é isso, é se doar mesmo. É entender a importância disso na nossa vida, né? Às vezes o César, também que é palestrante, ele disse uma vez assim, gente, isso é uma questão até de egoísmo nosso mesmo, bora fazer, porque faz bem pra gente, né? Então vamos fazer, porque faz muito bem a quem recebe e muito mais pra gente. Então essas pessoas, a gente observa que por mais dificuldades que elas tenham, elas são pessoas alegres. Elas são pessoas felizes. Até algum momento, elas podem ter algum dia que está mais triste, mas elas têm um sentido para a vida. Elas têm um propósito maior na vida delas. Por isso, elas não se abatem tão facilmente. E até por estar em contato com tantas coisas, com tantos sofrimentos, ela eleva o nível de gratidão na vida dela. Porque aí ela olha e vê assim, meu Deus do céu, eu não tenho nada para reclamar, minha vida é muito boa. Eu vou só abrir aqui um parênteses e dar um exemplo que aconteceu comigo. Todo início de mês, primeira terça-feira do mês, eu vou lá para a radioterapia do São Marcos, levar um lanche lá para o pessoal que está fazendo radioterapia, porque eu sou voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer.
E aí na terça-feira desse mês, segunda-feira foi feriado, eu estava em outra cidade também trabalhando, voltei, cheguei de noite, não tinha comprado as coisas que era para levar, né? Que eu levo suco e bolo e tal. Aí eu, meu Deus, não comprei, amanhã eu tenho que acordar cedo e tenho que fazer tudo isso. Acordei cedo, a saga do bolo. Saí em tudo, olha, eu andei em 5 lugares e não encontrava o bolo para comprar. Se eu não tivesse dentro de mim aquela vontade muito forte de ir, eu teria desistido. Eu teria ligado, até porque lá, quando a gente não vai, elas ligam para o lado de Maria e o lado de Maria manda alguma coisa, né? Eu teria ligado, olha, de raio para mandar porque não deu mais certo hoje não. Já rodei aqui, não encontrei. E não, eu persisti, eu digo, eu vou encontrar esse negócio. Encontrei um bolo, por sinal caríssimo nesse dia, né? Mas eu comprei porque só tinha ele, eu digo, eu vou comprar esse bolo. Fui lá no nosso apartamento, fiz lá o suco com a menina que trabalha comigo e fui lá levar esse negócio. Cheguei umas 9 e pouco. Distribuí, geralmente eu leio alguma mensagem, enfim, falo com eles e tal, faz oração, distribuí lá o lanche. Depois eu procuro conversar com um e outro, não consigo conversar com todo mundo, mas fui lá conversar. E aí tinha uma senhora bem assim na frente, na cadeira de roda, e eu, tudo bom e tal, a senhora está fazendo tratamento há quanto tempo? Aí essa mulher começou a conversar, começou a responder para mim, minha filha, está tudo ótimo. Eu fui no médico a semana passada, ele disse que minhas taxas são tudo legais e tal. A senhora faz tratamento há quanto tempo? Há 1 ano e pouco. Aí puxou assim a blusa e me mostrou. Ela tinha tirado toda a mama esquerda, né? Tava lá aquela cicatriz enorme. Ela me mostrou, ó, minha filha, tá tudo ótimo, tudo cicatrizando direitinho e tal. Essa mulher só tinha palavra de gratidão. Ela dizia assim, minha filha, olha aqui, eu sou muito bem tratada, esse pessoal aqui é muito educado. Graças a Deus está tudo bem e tal, não sei o quê. Eu fiquei impressionada com a motivação dela, com a positividade dela. Aí eu disse, olha, pois eu quero lhe agradecer. Porque hoje quem me ajudou foi a senhora. E agora eu queria lhe pedir que a senhora virasse essa sua cadeira e falasse para as pessoas, porque fica um monte de gente sentadinha assim para esperar a hora de entrar. Fale essas coisas, tudo que a senhora me falou para suas colegas aqui, que a senhora vai ajudar muito. E ela ficou toda animada, no início ela ficou meio assim. Aí eu fui conversar com outra senhorinha ali, aí ela pediu o meu telefone para a menina que tinha ido comigo e disse, olha, eu vou ligar para ela no dia que eu estiver curada. Aí depois a Graça veio me falar, né? Eu disse, pois olha, eu quero receber seu telefonema, eu estou esperando seu telefonema, parabéns e tal. Saí de lá radiante, agradecendo a Deus por eu não ter desistido de ir atrás daquele bendito bolo que eu não achava. Então, gente, eu estou abrindo esse parêntese para dizer para vocês que a gente deve persistir, né? Porque isso faz bem para a gente. A gente evolui como ser humano, a gente evolui espiritualmente. A gente gera até os hormônios do bem-estar na nossa vida. Então, ficar sentado assistindo uma palestra é legal, mas mais legal ainda é a gente se mexer, né? É a gente sair daqui com propósito. Agora eu vou fazer alguma coisa, nem que seja uma vez por mês eu vou fazer. Por exemplo, essa atividade que eu faço é uma vez por mês. Me toma algumas horas da manhã e me traz um benefício para o resto do mês, né? Então, é a gente pensar dessa forma, sabe? Deixar o comodismo de lado e começar a agir. A gente tem que agir hoje, não é amanhã, não é depois. Há poucos dias eu também, acho que quem estava aqui, acho que escutou a história de uma funcionária minha, que também, auxiliar de serviços gerais, e o primeiro salário que ela ganhou, ela disse que depois daquele dia, ela ia todo mês, ela tira um pouquinho daquele dinheiro para comprar presente, para doar para as crianças no Dia das Crianças. Então, uma pessoa dessa, ela dá um tapa com luva de pelica na cara da gente. Aí você fica pensando, meu Deus, e eu tenho dinheiro, e eu tenho um carro, e eu tenho isso, e por que é que eu não faço mesmo? Né? Então, nós mesmos nos sabotamos. Eu estava falando da história do atendimento fraterno, aí eu fico escutando e tal, e a gente orienta, não sei o quê. Mas assim, às vezes a gente fica percebendo que a pessoa está muito numa zona de negatividade e não se mexe para sair daquilo ali. Por mais que seja difícil, a gente sabe quando a pessoa está num processo depressivo, é mais complicado, mas cientificamente até,
Eles falam, a gente tem que se mexer. Até os médicos dizem, você está fazendo atividade física? Não é para ficar bonito. É para o nosso cérebro começar a produzir os hormônios do bem-estar. Então, se eu estou com uma depressão ou com uma tristeza e eu continuo ali sentada, meu corpo, minha fisiologia vai aumentar cada vez mais essa sensação em mim. Eu tenho que pular, eu tenho que ir atrás de ajudar uma pessoa, eu tenho que ler uma coisa legal. E a melhor terapia é essa, viu? Pode acreditar que eu estou falando aqui é de conhecimento de causa, né? Antes de eu fazer tanto trabalho assim, eu senti um monte de dor, era mais negativa, sabe? E aí depois eu comecei a entender que realmente isso funciona. E aí tem mais essa passagem que eu peguei do Evangelho: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Vamos lá, Mário, me ajude aí. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho que vos está aberto para achar desgraça perante Ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. Complementando a história lá do samaritano, né? Não adianta eu saber o Evangelho de cor, né? Qual é o versículo, qual é o capítulo e tal, e ler um monte de livro da doutrina espírita. Tu já leu esse? Já li. Tu já leu aquele? Já li. Maravilhoso, história linda, nananã. Sim, e você está fazendo o quê com o conhecimento que você está adquirindo? Tem até uma passagem no Evangelho que diz: muito será cobrado a quem muito foi dado, né? Então nós estamos aqui todos recebendo, toda quinta-feira, ensinamentos, né? A gente lê livros, a gente vê vídeos, enfim. O que a gente está fazendo com todo esse conhecimento que a gente está adquirindo? Ele está se tornando algum ato na nossa vida? Está nos levando a uma mudança de atitude, de pensamento? Ou não, eu estou guardando eles bem aqui na minha cabeça? Eu não estou nem procurando fazer minha reforma íntima, melhorar com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com meu esposo, enfim, né? Porque a caridade tem que começar de casa. Mas o que eu estou fazendo? É a mesma coisa na nossa vida, vamos dizer, do dia a dia. Se eu faço um curso, aprendo algo, vou fazer ali um curso de culinária, aprendi ali a receita do bolo, mas eu nunca fiz o bolo, como é que eu vou saber se eu sei fazer esse bolo mesmo de verdade, se eu aprendi? Então é isso, a gente precisa praticar. Não adianta se ajoelhar, rezar o dia todo, fazer promessa. Eu não estou dizendo que não é para fazer isso. Lógico que é bom a gente ter o nosso momento de oração, né, de ligação com a espiritualidade maior, mas tem que ser uma coisa casada. Tem que ser a oração, né, a reflexão, o aprendizado e a prática. Porque a gente só fica bom numa coisa quando a gente tem o conhecimento, pratica e repete, pratica e repete. Quando a gente está começando a andar de bicicleta, não é assim? A gente sai lá todo, né, desequilibrado e aí vai, até o dia que a gente está ótimo. Pois é assim a prática também do bem, a prática do amor ao próximo, né? É esse trabalho voluntário. No início você até pode ficar meio assim, sei lá, não sei como é que eu faço. Depois as coisas vão acontecendo, né? As coisas vão acontecendo de um jeito que você, quando se vê, já está envolvido mesmo. Há 10 anos atrás, se alguém chegasse para mim e dissesse assim: olha, tu vai virar espírita, tu vai trabalhar numa casa espírita, tu vai participar de reunião mediúnica, tu vai dar palestra na casa espírita, eu ia dizer: meu Deus, essa pessoa está doida. Jamais eu vou fazer isso. Não fazia parte da minha vida isso. E aí aos poucos foi acontecendo. E quando eu cheguei aqui, lá na outra casa do samaritano, eu comecei, né, eu já vinha de um outro local que o João Braga trabalhava, e aí eu ficava ali, igual como vocês estão aí, né, assistindo a palestra, achava muito legal, ia-me embora e tal, li os livros. E aí chegou uma hora que eu comecei a ficar incomodada com aquilo. Meu Deus, mas eu estou aprendendo tanto, essa casa está me ajudando tanto, e eu aqui sentada, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí um dia eu cheguei lá e as pessoas os trabalhadores estavam muito poucos, né? E estava precisando de alguém para ir lá para frente dar recado, aqui, né, dirigente.
E aí a pessoa, meu Deus, e não sei o que, não tem gente, não. Aí eu, mulher, serve eu vou lá. Eu sei, eu converso lá na minha empresa e tal, eu vou lá. A gente também tem que se mexer, porque se a gente ficar só esperando que alguém da casa chame a gente, às vezes a pessoa não chama, nem sabe se você quer. Então você tem que chegar e dizer, olha, eu quero me engajar em algum trabalho. Eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, ou então eu não sei fazer nada, mas eu aprendo. Então foi assim que eu comecei. Aí fui conversar com o João Braga e disse, olha, eu estou com vontade. Aí fiquei um tempo como dirigente. Depois me veio a vontade, acho que a espiritualidade vai trabalhando e ajudando, né? Me veio a vontade de dar passe. Aí, no primeiro curso de passe que teve, eu digo, agora eu vou fazer o curso. E ficava sem coragem de ir. Aí um dia, não, bora lá, para tu ir aprender. E assim foi, do mesmo jeito foi dentro da reunião mediúnica, né? Eu nunca tinha participado, eu até dizia que eu não queria, eu queria ficar só por aqui mesmo. E aí um dia o Marquinhos, menina, bora lá. Ele me chamou umas 3 vezes, ele me chamou 2, na terceira eu fui. E tô lá até hoje. Então, gente, a gente precisa dar o primeiro passo. Ter essa coragem, é por nós, é pela nossa evolução. A gente tem um tempo, essa aqui é uma encarnação que Deus deu pra gente. Né? O que a gente está fazendo com esse tempo que a gente tem? Né? É preciso a gente despertar para isso. E aí, mais uma vez, né? Fazer o bem faz bem, muito bem. Né? Tem inúmeros exemplos. Se a gente quisesse aqui, passava a noite inteira falando de quanto fazer o bem faz bem. E aí, eu trouxe essa foto bem aqui, viu? Não é para me aparecer não, minha gente. É só para explicar aqui uma história. Vocês estão vendo tanto que eu estou feliz aí nessa foto? Essa foto aí foi do dia da inauguração dessa casa. Então, essa casa é uma casa que me acolheu, né? Lá desde São João, aliás, do lado da Caridade ainda. E eu evoluí bastante, eu ainda tenho muito o que aprender, mas eu já aprendi tanto aqui, eu sou tão grata a isso, que nesse dia, essa semana, a semana anterior a essa inauguração, eu chorava todo dia, toda hora que eu me lembrava, eu estava dirigindo, chorando, agradecendo a Deus por esse espaço tão bom que a gente tem, né? Porque na outra casa, a sala era pequenininha, ninguém tinha mais espaço, o povo chegava, não podia assistir a palestra porque não cabia, né? Vocês que já vêm de lá já sabem disso. Então Deus proporcionou para a gente um espaço mais adequado, né? Um local tão bom, tão agradável. Então era incrível. Eu acho que existia assim, um monte dos espíritos bons mesmo ali, né? Perto de todos nós, os trabalhadores da casa naquela época, há mais ou menos um ano atrás, que eu me emocionava direto. Eu estava indo para o trabalho bem assim, começava a pensar, as lágrimas escorriam. Então é um dia que essa foto, na realidade, quem tirou foi uma outra trabalhadora da casa, amiga minha, que estava sentada por aqui assim. Aí ela, deixa eu tirar uma foto, ela adora uma foto. Aí ela, eu fiquei aqui, e esse aqui é meu esposo, que não frequenta, né, a casa, mas é uma pessoa que me ajuda em tudo que eu preciso. E ele entra nas minhas viagens, né? Ele me ajuda bastante. Então ele é um trabalhador invisível daqui, viu? Porque ele ajuda na manutenção, ele ajuda nas coisas do jardim. Então ele também me ajuda. Então é um momento. Por que eu digo que fazer o bem faz bem? Porque isso aqui, essa minha alegria, é por conta disso. É por esse espaço poder proporcionar a tanta gente que chega aqui, né, encarnados e os espíritos desencarnados, um tempo para refletir, para sair melhor. Muita gente diz assim, eu chego aqui, eu me sinto tão bem. Então é uma forma da gente fazer o bem. Eu estar aqui hoje fazendo essa palestra para vocês, porque eu me determinei a vir, porque eu vivia dizendo que eu não ia dar palestra, que eu não tenho conhecimento espírita suficiente, é também levada por esse propósito de ajudar. Então hoje eu estou aqui com o propósito de motivar vocês a fazerem alguma ação prática realmente no bem, né? Quem ainda não faz, eu tenho certeza que aqui deve ter gente que já faz, mas quem ainda não faz, se mexer, porque faz bem, faz muito bem. E aí eu fui procurar também na ciência, né? Para quem acha que isso é só história de quem é religioso, aquelas histórias todas. A ciência hoje, ela comprova os benefícios, né, de se fazer o bem. A pessoa tem mais saúde física, mental e emocional.
até por conta desses hormônios do bem que a gente passa a produzir quando a gente tem essa sensação, né, de estar ajudando, de estar sendo útil a alguém. A gente começa, e isso, lógico, que interfere na nossa saúde. Quando a gente vai para o médico, que o médico diz assim, você está às vezes, sei lá, não está dormindo, está com algum, até problema gástrico, né, alguma coisa, isso é o estresse. Pois do jeito que o estresse, né, gera uma descarga de hormônios que não são bons para a nossa saúde, fazer o bem gera uma descarga de hormônios bons para a nossa saúde. Então vamos pensar também por esse lado, né? Se ainda do outro lado não convence tanto. As pessoas vivem mais, né? Existem idosos que são envolvidos em atividades voluntárias, em trabalho, que eles vivem aí, um tantão de ano bem, sorrindo, alegre, motivados, porque eles estão realizando algo, né? Eles estão em contato com outras pessoas também, isso é saudável, né? Consequentemente diminui o estresse, aumenta o nível de felicidade. Você, não é que a gente viva feliz, não existe essa felicidade eterna que nunca acaba, mas você tem essa sensação, né, que sua vida vale a pena, que você tem muito a que agradecer. Então isso termina impactando no seu nível de felicidade, aumenta a sua autoestima, porque só em as pessoas olharem para você e dizer, muito obrigada, dar um abraço, dar um sorriso, isso eleva a sua autoestima, não para você ficar vaidoso, mas para você saber que você é um ser de luz, que é co-criador com Deus na construção de um mundo melhor. Então, lógico que isso eleva a nossa autoestima. Não é para a gente andar por aí, né, dizendo que é o máximo, mas internamente a gente se sente uma pessoa melhor. A gente se sente um espírito um pouquinho mais evoluído, né? Então, diminui dores, insônia, depressão, isso aí, certeza, diminui dores, né? Que eu senti muita dor muscular, de tensão. Manutenção de aptidões e habilidades físicas e mentais natas ou adquiridas ao longo da vida. Então, uma pessoa que ela passa a vida fazendo isso, envolvida com alguma coisa, se mexendo, lógico que as habilidades dela, tanto mentais como físicas, elas se mantêm, porque ela não está parada. Todo dia tem um desafio, todo dia tem uma coisa diferente para ela fazer, tem um problema para ela resolver. E que bom que a gente tem problema para resolver. Problemas nunca vão acabar no mundo. Se não existisse problema no mundo, era uma coisa muito monótona. Não é tão bom quando você resolve um problema, a sensação que você tem, conseguir, resolver. Então a gente precisa também mudar um pouco essa lente. Eu digo muito que é como um óculos que a gente coloca. Às vezes a lente do nosso óculos está muito embaçada, né? Está muito negativa. Vamos botar a lentezinha do otimismo, como aquela senhorinha lá do São Marcos que eu falei para vocês. Vamos olhar para qualquer situação que acontece na nossa vida, que às vezes a gente acha que não é legal, e olhar e dizer assim, que aprendizado eu posso tirar dessa situação? Sempre tem um aprendizado para a gente tirar. A gente olhar as situações como um pesquisador, assim, bem curioso. O que eu posso fazer? O que eu posso aprender com isso? Né? E nas relações, quando a pessoa está com dificuldade de relacionamento com alguém, por que será que ele está assim? Parar pelo menos para refletir e tentar aprender alguma coisa daquela situação que sempre tem, né? Sempre tem alguma coisa. Quando a pessoa está no meio daquele turbilhão, acha que não. Mas se a gente começar a trabalhar nosso pensamento para focar no que é positivo, a gente vai encontrar. E a questão do hábito mesmo, cientificamente, para que a gente crie um hábito na nossa vida, qualquer hábito, fazer atividade física, ler, fazer o bem, você tem que fazer isso 21 dias seguidos. Cientificamente, existe um livro chamado O Poder do Hábito. E ele fala isso, né? Os cientistas lá. Então a gente precisa ter o quê? Persistência. Persistência para continuar. Então tudo é uma questão de hábito. Daqui a um dia isso está natural na sua vida. Opa. E aí, é pelas obras que se conhece o cristão. E aí outra imagem que é bem interessante a gente observar. Vocês estão identificando quem é essa moça aí? Angelina Jolie, né? Então, uma pessoa, uma artista de Hollywood,
né, muito famosa e tal, tem dinheiro, tem beleza, tem a família dela, mas com certeza ela encontra um sentido muito maior para a vida dela quando ela está envolvida nessas atividades que ela faz. Então talvez, eu nem sei se ela tem alguma religião, que religião ela tem, mas ela está aí, ó, praticando o que Jesus nos pede para fazer, praticando o amor, que muitos de nós sabem por ler nos livros, mas não coloca na nossa prática no dia a dia. Ah, mas eu já cuido do meu filho, da minha mãe e tal, tudo bem, mas que tal a gente dar um passinho a mais, né? Ajudando realmente outras pessoas para que a gente se envolva mais ainda nessa energia do amor. Essa daí, quem é que sabe quem é? Zilda Armes, né? Uma senhora também que era médica, muito caridosa, de família também abastada e que partiu dessa vida deixando um legado. Então, que legado a gente vai deixar quando a gente partir? O que é que nós, cada um aqui de vocês, querem que as pessoas comentem no seu funeral? Vocês já pensaram nisso? Não. Por um dia me fizeram a pergunta, né? O que é que você quer que as pessoas falem sobre você no seu funeral? Menina, eu tomei um susto dessa pergunta, mas depois eu fiquei pensando, realmente é interessante. O que as pessoas vão comentar no nosso funeral é o que a gente fez, né? As nossas obras. Que obras eu estou fazendo, né? Que atitudes eu estou tendo para que no meu funeral eu não esteja lá querendo me remexer no caixão para chamar o povo. Não, não é assim não. Então, gente, isso parece brincadeira, mas é uma coisa totalmente óbvia, né? Até o nosso amigo José Otávio já fez uma palestra aqui falando sobre isso, sobre a morte. Então é uma certeza, nós vamos um dia, né? A gente quer botar bem para frente, mas que a gente vai, a gente sabe que vai. Então o que a gente quer? Pessoal, tem uma pessoa que está com o carro na frente da garagem da vizinha aqui, que ela disse que vai furar o pneu do carro, né? É um carro de paulistano, é um Gol preto, marca NHV 12. Certo. Não, tudo bem. É importante. Pela obra que se conhece o cristão, exatamente. Então, gente, o que a gente vai querer que as pessoas comentem? Então, eu estou construindo hoje o meu futuro. Né? Você está construindo hoje, com as suas atitudes, com seus pensamentos, o seu futuro. O que você está construindo? Né? O que você já fez até hoje e se não fez nada, depois vamos cuidar em fazer, né? Que ainda dá bastante tempo. É muito importante essa reflexão. Essa aí, eu não sei quem é na realidade, mas eu peguei essa... Como é? É porque não é da minha idade, né? Não é do meu tempo, aí eu não conheço. Mas enfim, uma cantora, não é? É cantora? Então é uma jovem também, né? Famosa. Aí os jovens aqui conhecem, né? Eles... Ah, tá. Então, gente, olha que imagem bonita. Uma jovem cantora, né, com a camiseta aí da Unicef e sorrindo. Então, essa imagem passa o quê? Que ela está alegre, né? Que ela está tendo uma sensação muito boa em realizar esse trabalho. Como é bonito, ó, tem um jovenzinho aqui, lindinho aqui na minha frente, de óculos, né? Como é bonito a gente ver jovens envolvidos em trabalhos voluntários, né? Em querer melhorar espiritualmente. Não existe idade, né? Na realidade, para fazer isso. Então, eu quis trazer essa imagem para falar sobre isso, que não tem idade, né? Não tem profissão, não tem nada. Basta a gente querer que a gente faz. Outro exemplo, né? Você vê aí um grupo de jovens e a senhora que está lá internada, muito mal, aí, sorrindo. E eu presenciei já uma situação parecida lá dentro do São Marcos. Existem as palhacinhas que são chamadas Doutoras da Alegria. E aí uma vez eu subi lá na enfermaria com elas, que elas toda tarde subiam, e cheguei lá, tinha uma menininha, ela tinha mais ou menos uns 7 anos, Juliana, o nome dela, ela já se foi. Mas
Estava lá tomando quimioterapia e tal, e ela estava muito para baixo, estava sem querer tomar o remédio, estava com febre, e a mãe dela lutando há muito tempo com ela e ela não queria tomar o remédio. E as doutoras da alegria chegaram lá, começaram a fazer palhaçada, brincar e tocar aqueles instrumentos dela. Passou poucos minutos, a menina estava dando gargalhada. Estava dando gargalhada, e isso ela estava sentindo dor, pois a dor sumiu. Por aquele tempo, estava dando gargalhada, tomou o remédio e saímos de lá, ela ficou bem melhor do que quando a gente entrou. Então, olha o tamanho desse ato. O que custou esse ato para essas pessoas? Praticamente nada. Só o tempo disponível de ir lá e fazer aquele gesto. Então, nenhum dos exemplos que eu dei até agora precisou de dinheiro, né? Precisa só de boa vontade, né? Boa vontade e persistência, gente. Persistência. Assim como a gente tem que persistir para estudar para passar no concurso, para ir para uma academia se quer emagrecer, para aprender uma língua, a gente tem que persistir no trabalho do bem, em fazer o bem. Então essa é a mensagem assim, principal que eu queria passar para vocês aqui hoje. A persistência, incluir esse hábito de fazer o bem. Mário, me ajude. E aí, ó, dá sem esperar retribuição. Quando derdes um festim, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Então, como é bom a gente fazer o bem sem nenhuma expectativa de receber algo em troca. Esse é o bem de verdade, né? Caridade propagada é o Exatamente. Então, assim, você ir fazer o bem, por exemplo, eu ir fazer um favor para a André, porque depois eu já estou pensando em pedir alguma coisa para ela, não valeu muito, né? Então, o bem maior é aquele que você faz sem nenhuma intenção, sem nenhuma, enfim, expectativa. Faz porque você quer fazer bem ao outro, porque você se sente feliz em ver o outro bem. Então, esse é o bem que Jesus quer que a gente faça. E aí, mais uma coisa que eu achei linda, essa frase dela, da Madre Teresa. O Senhor não daria banho a um leproso nem por $1 milhão. Eu também não. Só por amor se pode dar banho a um leproso. Né? Quando perguntaram, isso é na biografia que eu li dela, uma hora perguntaram lá sobre dinheiro e tal. Né? Que ela não ganhava dinheiro e não sei o quê. Ela disse isso bem aí. Então, não é uma criatura que a gente tem que se inspirar, não é? Então, ela não dá também não, ela dá por amor, né? Então, muito importante aí a gente ter esse amor e exercitar, porque quanto mais a gente faz, mais ele vai crescendo, né, dentro da gente. É igual um músculo, você tem que exercitar. E aí eu queria agora que vocês assistissem esse vídeo, que é bem para fechar aqui a nossa conversa de hoje.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น
ราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Então, gente, é esse. Esse é o recado que eu queria dar, né? Que a gente leve essa reflexão do quanto é valioso, do quanto a gente necessita incluir esse hábito de fazer o bem na nossa vida. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma com vocês. Agradeço aí a atenção. Peço desculpa pelas falhas, né? Sou caloura, como eu já disse no início. Mas estamos aí na estrada, né? Em busca de sempre estar fazendo bem.